Olá, estamos começando mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Hoje para falar um pouquinho sobre bem-estar, sobre o acesso a esse direito, como que as políticas públicas atuam em relação a isso. E para poder falar sobre esse tema, eu estou aqui hoje com a professora Reli Amaral. Professora, seja muito bem-vinda para trazer um pouquinho desse conteúdo com a gente, para falar um pouquinho também dos nossos cursos nessa área. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Thalita, mais uma vez pelo convite. E para quem ainda não me conhece, sou tutora, né? Antes era tutora, agora é mediadora acadêmica. Mediadora acadêmica na área dos cursos, né? Na área de serviço social, na pós-graduação, e também professora aí de alguns cursos. E nesse sentido, né, ano passado a gente teve uma nova área, a área de desenvolvimento pessoal e bem-estar, e por isso a professora Thalita me chamou para a gente falar um pouco sobre esse tema. Isso, porque o serviço social ele está diretamente ligado à questão das políticas públicas e da questão das garantias do direito, né? De acesso aos direitos. E quando a gente fala de bem-estar, a gente fica muito nessa dúvida ainda, né? Se o bem-estar é algo que as políticas públicas têm que se preocupar ou se somente a garantia mesmo ao acesso aos serviços, como que tudo isso funciona. E como a gente tem alguns cursos nessa área, a gente pensou em trazer um pouquinho para vocês, em comentar um pouco com vocês sobre como atuar dentro dessa área, né, professora? Como o direito ao bem-estar tem se colocado na sociedade de forma geral e como que as áreas têm que atuar com isso. Professora, fala um pouquinho pra gente qual que é a relação, então, direta desse tema com os nossos cursos. Isso, o que acontece, professora Thalita? A gente já faz tempo, né, a parte pública tem identificado alguns déficits, né, alguns gastos. Então, quando a gente fala em bem-estar, não é porque, né, a área governamental é boazinha e quer ver todo mundo feliz. Não é. A gente está falando aí de gastos enormes com a questão orçamentária, focada principalmente na questão da saúde mental. Então, o que acontece? Principalmente após a pandemia, foi identificado, não só no Brasil, mas em diversos países, o quanto que os gastos com a saúde como um todo têm aumentado. Então, são índices aí que trazem impacto, principalmente no mercado de trabalho, quando a gente pensa aí que de muitas faltas, né? Muito absenteísmo no trabalho e também na questão educacional. As pessoas têm cada vez mais consumido antidepressivos, ansiolíticos, os índices de suicídio têm crescido enormemente. Então, o poder público, assim como também o mundo empresarial, tem identificado isso, que não basta, né? Vamos colocar focando no poder público. O que a gente teve ali, focando, vamos pegar a palavra bem-estar. Né? Lá, a partir em 1929, teve a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, o que trouxe uma recessão imensa para o mundo inteiro, também como reflexo da Primeira Guerra Mundial, que em seguida a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial no começo ali dos anos, até o começo dos anos 20, e em seguida, na década de 40, a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê, e no meio disso tudo, a quebra da Bolsa de Valores. Então, o impacto financeiro foi imenso. Muitas pessoas desassistidas, sem os mínimos sociais. O que são os mínimos sociais? É a questão da alimentação, moradia, garantia de emprego, saúde, segurança, né? Então, nesse sentido, educação. Então, nesse sentido, começou, né, ali com Bismarck, na Inglaterra, a instituição do Estado de Bem-Estar Social, que é a garantia desses mínimos sociais. Então, o Estado, pela primeira vez, começou a assumir esses mínimos. Porque ele era bonzinho? De novo, não. Mas porque era necessário que a população tivesse esses mínimos, já que somente com o salário não era possível. Não existia emprego para todo mundo, né? Até para comer pão, existia fila que o governo dava. O pão, o básico, todo dia, aquela ração diária. Então, com isso, essa foi a primeira iniciativa, vamos colocar assim, de uma interferência governamental na questão do bem-estar. Então, com isso, né, vamos passando, o mundo passou por algumas recessões, só que não com aquele impacto todo. E diversos países, assim como o Brasil, né, a partir principalmente da Constituição de 88, assumiu para si essa questão do bem-estar social, que são esses mínimos sociais.
Hoje a gente já fala, então, como eu disse, a partir ali da década de 90, a gente foi percebendo um impacto grande da saúde mental dos trabalhadores. Né? Foi sendo exigido cada vez mais, a questão da produtividade, foi aumentando a questão da mecanização, da automatização do trabalho, o que gerou movimentos repetitivos e também a perca de emprego, né? Já que a questão da informática e da robotização e da mecanização foi tirando, né? A automação foi tirando aí algumas vagas, já que um robô, vamos colocar assim, uma máquina, fazia o serviço de 10, 20, 30 pessoas. Com isso, houve impacto na saúde, tanto mental quanto física do trabalhador. Aí entrou as iniciativas ergonômicas. Né, melhor cadeira, né, foi exigido das empresas que proporcionassem melhores cadeiras, melhores posições ali de trabalho. Chegando perto da pandemia, aí o impacto já passou a ser mais na saúde mental. A gente vai vendo ali, principalmente a partir dos anos 2010, o crescimento exponencial de afastamentos do trabalho e também da escola, né, das universidades, por ansiedade, principalmente distúrbios de diversos transtornos, mas principalmente distúrbios de ansiedade e depressão. Então, como eu disse, há um impacto financeiro para isso, porque são menos trabalhadores, são menos horas trabalhadas, afastamento por motivo de saúde, que tem que a empresa colocar uma pessoa no lugar. Então, com tudo isso, começou-se a pensar em diversos países, mas a gente está falando aqui agora na questão do Brasil, em políticas focadas ao bem-estar da população. Isso já existe em países mais desenvolvidos há muito tempo. Vamos colocar como exemplo os países ali nórdicos, né? Com destaque para a Finlândia, Dinamarca, Suécia, que são países que essa política do bem-estar já existe há muito tempo. Eles já têm essa consciência que para que você seja cidadão e tenha o seu pleno desenvolvimento, não basta só você ter o que comer, onde morar, ter saúde física, ter educação. Principalmente a Suécia, ela passou por um período com índices altíssimos de suicídio. As razões são diversas, mas principalmente a falta do sol, tem se discutido a falta do sol, porque lá passam, 4, 6 meses sem sol, né? O dia tem a duração mínima ali, 2, 3 horas, dependendo da estação do ano. E aí o aumento do uso de substâncias psicoativas e álcool. Então, o governo começou a focar nisso, que a população precisava ter mais convívio comunitário, atividades lúdicas, e foi restrito o uso de álcool. Lá, o cidadão, ele tem o governo que vende álcool, só o governo pode vender bebida alcoólica, e tem um controle. Você chega com uma carteirinha lá, e se você já tomou X ml, litro, não sei, de álcool naquele mês. Se já tomou, é cortado. E são muitas informações que a gente vê que corroboram com tudo isso que a gente estava pensando, né? Na questão de expandir essa questão do bem-estar, não só para o serviço como um todo, né? Porque a gente fala em políticas públicas, a gente pensa muito, tipo, no serviço, no acesso à saúde, à educação, ao trabalho. A gente vê algumas coisas, assim, muito formais. E quando a gente fala de bem-estar, parece uma coisa muito abstrata, né? Sim. Tipo, como cada um entende o seu bem-estar? Mas aí, passando a pensar na questão da saúde mental, que também é uma coisa que ao longo do tempo, é uma questão muito sensível de se tratar, porque não é concreta igual a saúde física, né? A saúde física, por exemplo, você tá com uma dor na perna, você quebrou um osso, você faz um raio-x, você consegue identificar. Já quando você fala de saúde mental, é algo que são conjunto de sintomas, que muitas vezes não é diagnosticável por um exame. É muito mais de uma análise, de uma conversa, um acompanhamento. Então, falar de bem-estar dentro das políticas públicas é um avanço muito grande para as políticas públicas, né? Porque deixa de ser aquela cartilha que você tem que seguir ali da garantia do mínimo, né?
para passar para algo um pouco mais complexo. E que, infelizmente, a gente tem visto que não tem profissionais ainda suficientemente qualificados para atender toda essa demanda que tem vindo, né? E eu até estava dando uma olhada nisso que você falou antes de vir para cá, dos países nórdicos, o quanto eles estão anos-luz na frente da gente, né? Quando se trabalha. E eu falava assim, tem uma prima que mora fora e de volta e meia ela tá viajando, tá passando. Então eu falei, nossa, dela não, porque hoje a gente tá de folga. Nossa, porque esse é o 14º feriado que a gente tem. Porque eles têm uma rotina de trabalho muito diferente. Eles trabalham por períodos diferentes, em tempos diferentes. Os dias que são mais longos, eles trabalham mais. Os dias que são mais curtos, eles trabalham um pouco menos. Eles têm uma rotina muito diferenciada do que a gente vive aqui, né? Mas o quanto essa garantia do bem-estar proporcionou para eles uma melhora na saúde mental. Como que uma coisa está interligada com a outra, né? Mesmo não sendo tão objetiva como a saúde física. Isso. E aí, quando a gente pega política pública brasileira, né, não é que tem uma política, né, é um Ministério do Bem-Estar, né? Mas o que acontece? São várias iniciativas. Então, vamos pegar ali, né, nós que somos assistentes sociais, né, jovens há mais tempo já tem mais de 20 anos aí como assistente social. Como é que funcionava no início, né, Thalita? Era a questão da cesta básica para garantia alimentar. Aí, quando a gente pensa em bem-estar, você pensa, uma cesta básica só tem o quê? Carboidrato, né? Praticamente, né? Então, a necessidade da pessoa comer carne, leite, legumes, verduras, não é suprida. Então, o que se pensou para esse bem-estar dentro da garantia não só da pessoa estar alimentada e não morrer, né? Não se tornar desnutrida, mas o bem-estar de ter as vitaminas necessárias. Então, hoje existem as políticas de renda mínima, justamente para que essa pessoa tenha renda, para que ela faça essa compra, né? Garanta também produtos de limpeza, de higiene, também os materiais escolares. Então, a gente tem o Bolsa Família e outros programas aí, né? O Bolsa Família é o mais famoso, e outros programas aí de renda mínima. Algumas iniciativas também estaduais, municipais, focando nesse bem-estar. E, inclusive, incluíram na questão da saúde alimentar ali, a questão dos... Eu não lembro o termo certinho, mas é o que antigamente eram os sacolões, né? Tipo, que vende... os sacolões populares, para que as pessoas tenham acesso ao que é produzido na própria comunidade, muitas vezes, né? Em algumas cidades, eles conseguem adquirir também, para além da cesta básica, né, que vinha muita questão do óleo, do arroz, do feijão, do carboidrato, como você falou, mas também para a pessoa conseguir consumir esses produtos de limpeza, esses produtos de alimentação que vão trazer alguma vitamina, que vão dar uma riqueza de vitaminas maior do que só o que era ofertado antes do não perecível, né? Então, começou a se oferecer também as questões de higiene e também os perecíveis, que daí a pessoa tem... Em alguns municípios tem um programa de pontos, eles recebem como se fosse um dinheiro específico para aquele lugar, para que eles possam mensalmente ir lá para comprar os legumes, para comprar a carne, para comprar as proteínas de forma geral e também a questão de limpeza. Então, essa é uma forma que muitos municípios, que muitos estados têm encontrado também para garantir para além do mínimo, né? Para poder trazer. E quando a gente fala de política pública e bem-estar, uma coisa que me vem muito na cabeça, que me marcou muito quando eu fui estudar a questão principalmente de criança e adolescente, que foi a área que eu atuei mais de perto, foi a questão de que antigamente se pensava assim, a criança está passando fome, tem que retirar de casa. A criança era acolhida. Por que foi acolhida? Porque eles são extremamente pobres. E hoje, a questão da pobreza não é mais um desqualificante para a família ficar com a criança. Porque entende-se que a falta de comida não é tão prejudicial para a criança quanto a ausência dos pais, quanto a ausência daquele vínculo familiar. Isso. Então, se pensa na garantia do direito da família como um todo, não só da criança. Então, de auxiliar aquela família para que ela tenha condições de ter uma renda mínima, para que ela possa garantir a alimentação para a criança, mas que não se rompam esses vínculos. Que ainda não, isso é uma forma de se pensar no bem-estar também, né, professora? Isso, porque o impacto social e psicológico para a criança estar distante da sua família é imenso, né? Impacta até no desenvolvimento mental mesmo.
Existem estudos que colocam que crianças que são institucionalizadas têm um desenvolvimento cognitivo bem inferior de crianças que têm ali o convívio com a família. Porque são maltratadas? Não, imagina, né? A gente tem, inclusive, né, uma pós-graduação de acolhimento institucional, que a gente traz aí estratégias, várias disciplinas que estimulam aí quem trabalha nessa área tem um maior conhecimento e fazer melhor aí o seu trabalho com plenitude e com conhecimento do modo geral. Então, nesse sentido, não é porque são maltratadas, mas porque não tem como um profissional fazer as funções de uma mãe. Nesse sentido, também, uma outra política que a gente tem, que é a questão da mãe social, né? Mãe e pai social, que são crianças que necessitam de acolhimento, mas que ficam em casas com um número reduzido, se não me engano, no máximo 6, você lembra quantos números? No Fala Prof desse mês, a gente trouxe, inclusive, o Renan, lá do Lar Hermínia Schneider, para falar sobre isso. Ele comentou um pouco, mas não me recordo agora exato se tem um número fixo de crianças. Mas eles trabalham como se fosse um ambiente familiar mesmo, né? Isso. Tem a mãe social que mora junto com essa criança, que faz todos os cuidados como se fosse a própria mãe. Que daí orienta nas questões do dia a dia, a questão de ir para a escola, de fazer tarefa, de alimentação, tudo tudo ali junto, mas é um número bem reduzido quando a gente compara com os antigos orfanatos, né? Que era tudo junto, misturado, uma quantidade grande, e daí também não eram as mães sociais, né? Eram as cuidadoras, que daí tinha todo aquele esquema de revezamento de horário e tudo mais. Hoje se pensa muito mais nessa questão da afetividade também, né? De você ter esse cuidado para além do problema que é apresentado, que a criança, quando acolhida por uma violação de algum direito, você não tem que olhar somente para aquele problema que foi o que desencadeou o acolhimento, mas tem que olhar para a criança como um todo, né? Pensando principalmente. Até porque hoje a gente vê o quanto a saúde mental é custosa para a comunidade em geral, para o governo, para tudo, né? Isso. É muito mais prático e muito mais efetivo você trabalhar a questão do fortalecimento dos vínculos, a questão da nutrição, essas questões que permeiam toda a condição, do que depois você fazer o tratamento de saúde mental, que nem sempre consegue ter essa efetividade por não ter mesmo disponível, né, para todos, por não ser tão acessível ainda. Isso. E quando a gente pensa, assim, para quem estiver assistindo, que está ainda com dificuldade para entender o que seria o bem-estar, é só você pensar o que é impacto, o que causa impacto subjetivo. Vamos colocar um impacto que não é um impacto ali material. O que causa impacto sociopsicológico? É o que a gente chama de bem-estar. Então, se a parte sociopsicológica necessária para um pleno desenvolvimento acontece, isso é o bem-estar. Então, o que eu preciso para que eu não seja impactado negativamente na minha parte social e na minha parte psicológica. Por exemplo, a garantia, vamos pegar aí a Constituição Federal, a garantia de que você possa ter qualquer religião e prestar culto dentro da sua religião, né? Que é uma garantia do Estado brasileiro que não tem em qualquer estado, né? Em qualquer país. A gente vê aí várias perseguições políticas, governos reacionários que impedem que a população não tenha qualquer religião. Ela só pode ter aquela religião específica que o governo decide. Então, o fato de você poder frequentar o seu culto, né, religioso, seja ele qual for, isso também traz bem-estar. E é algo que é subjetivo, porque vai trabalhar a questão da espiritualidade do ser humano, né? Então, também não deixa de ser uma intervenção governamental, porque se isso não estivesse em lei, será que seria garantido? Né? Não sabemos. E nesse sentido, voltando à questão dos riscos psicossociais, outra recente, inclusive, né, professora, intervenção governamental, foi a exigência do controle disso, da garantia dos mínimos psicossociais dentro das empresas. Então, hoje, o Ministério do Trabalho e Emprego já exige que exista um protocolo, que exista uma forma de trabalho, de controle das empresas para evitar riscos psicossociais para os seus empregados.
Porque se a gente pensar de uma forma objetiva, é muito mais eficaz quando você previne do que depois ter que remediar, né? Depois que já aconteceu. Exatamente. Depois tratar, depois que a pessoa já adoeceu, é muito mais trabalhoso, é muito mais danoso, tanto para o funcionário quanto para o trabalhador, para o empregador, do que se você trabalhar antes. É muito melhor você trabalhar num ambiente saudável, né? Que não vá te adoecer. Até porque a gente sabe que a pessoa é um ser como um todo, né? Não é só o profissional. Então, a pessoa já traz uma carga emocional, uma carga de vida para dentro do trabalho. Se dentro do trabalho ela não tiver um bom ambiente, aí complica um pouquinho mais. Isso, e aí a gente passa a entrar, né, professor, nos nossos cursos. Como a gente acabou de falar do acolhimento institucional, né? Temos também, dentro dos riscos psicossociais, a norma que estabelece isso do Ministério do Trabalho e Emprego é a NR1. Então, quem tem interesse em se aprofundar nesse tema ou se especializar enquanto um profissional que vai estar sendo direcionado justamente nesse controle dos riscos psicossociais, o nosso curso é especialização em formato especialização e formato MBA. Ele é de gestão e auditoria de riscos ocupacionais psicossociais, segundo a NR1. Então, entrem, né? Vou falar de outros cursos, mas quem tiver curiosidade, entre lá no nosso site, www.uninter.com/pós-graduação. Lembrando que os nossos cursos da área social são todos 100% EAD. O próximo curso que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente tem na área de bem-estar, é o de desenvolvimento socioemocional. Então, se você tem curiosidade para estar se aprofundando nessa temática, você é um profissional da área da educação que precisa, né, pensa, nossa, eu preciso de um controle maior, né, no quesito socioemocional, ou preciso estimular nos meus alunos esse controle, essa pós vai estar capacitando você. Então, ela capacita profissionais para aplicar estratégias que promovam saúde mental, equilíbrio emocional e relações interpessoais mais positivas, fortalecendo equipes e organizações. Então, ela promove o bem-estar corporativo, principalmente integrando práticas socioemocionais, gestão de conflitos, diversidade e saúde mental. Com metodologia dinâmica e conteúdos atualizados, você aprenderá a criar ambientes ambientes acolhedores, inclusivos, alinhados a melhores práticas de gestão de pessoas. Então, tem várias estratégias que são colocadas ali. Nossos professores são, na sua grande maioria, né? Eu acho que a gente está com 80%, 70% de professores mestres e doutores, muito acima daquilo que é estabelecido pelo MEC. Então, vocês vão ter um material de qualidade e que vai trazer aí uma amplitude de conhecimento, de entendimento sobre a área, com estratégias para poder estar trabalhando com isso. Isso, e lembrando que os nossos professores, além deles serem especialistas na área que eles estão lecionando ali a disciplina para vocês, eles também têm prática profissional nisso, né? Que é muito importante, é uma coisa que a gente preza muito, né, professora? De trazer um pouco da vivência deles em campo para dentro da sala de aula, porque às vezes é o que falta, né? Porque a teoria a gente consegue acessar bem hoje com todos os recursos que a gente tem, mas a vivência profissional ali é muito importante. Então, os professores conseguem trazer bastante isso para dentro das aulas. E pensando nisso, né, professora, esse é um curso que eu falo que serviria para qualquer líder, né? Para qualquer gestor, para qualquer área, gente, porque quem hoje não precisa identificar essas questões de bem-estar, de saúde mental dentro do seu ambiente de trabalho, quem não precisa auxiliar a gerir tudo isso, né? Porque hoje, mesmo se você não tenha liderados, mas de você conviver, de você precisar trabalhar em equipe, esse curso já dá uma ajuda. Olha, eu falo que facilita muito o dia a dia de trabalho. E para crescimento pessoal também, né? Um exemplo, eu estou terminando a minha formação agora em psicanálise. Então, é imenso tanto de coisa que é falado no curso, que é da Uninter também, gente, que eu estou usando para a minha vida pessoal. Porque vamos colocar aí, por exemplo, a gente que é da área da educação, seja dando aula para adolescentes, crianças ou adultos, mas principalmente adolescente e adulto. Tem que ter muito jogo de cintura hoje, né? O índice de violência em sala de aula está imenso, de alunos que estão impactados aí negativamente em questões emocionais. Inclusive, infelizmente, os índices de suicídio no Brasil começam a ser contabilizados a partir de 9 anos de idade. Então, a gente tem criança se matando. Então, o professor é pego hoje com um impacto emocional, uma carga de demanda emocional que não tinha no passado.
Pelo contrário, a gente que sofria, né, professor? Era giz na cara, apagador, reguada. E hoje já não. Então, existe uma seriedade ali na questão emocional de saúde mental que os professores precisam dar conta. Então, vamos passando aí para o próximo curso que a gente tem na área de bem-estar, são estratégias integrativas em longevidade e bem-estar do idoso. Porque o que tem acontecido? A gente tem, hoje, uma população idosa imensa, que precisa estar sendo acompanhada. Então, você vai poder estar se capacitando aí nessa área, trazendo também estratégias para trabalho com idosos. O outro curso é Inovação e Gestão do Bem-Estar, que traz ideias de empreendedorismo e gestão para tanto você inovar dentro do seu empreendimento, quanto gerar bem-estar. E aí entra diversas áreas, né? Clínicas de psicologia, clínicas na área de estética, de mindfulness, yoga, e aí por diante. E é interessante que é uma área bem ampla, né, professora? Que dá para abranger vários profissionais de diversas áreas, porque hoje eu falo que são cursos muito necessários, né? Eu falo assim, eu queria fazer todos os cursos da nossa área, porque todos contribuiriam de alguma forma com a nossa vida de forma geral, né? Se quem não tem um idoso por perto, quem não tem uma criança por perto, por mais que não seja às vezes assim, não é do meu ciclo de relacionamentos, mas sempre tem alguém por perto e todo conhecimento é válido, né, professora? A gente vai aplicando de alguma forma no nosso dia a dia de trabalho. Professora, o nosso papo tá muito bom, mas o programa tá chegando ao fim já, né? A gente tem alguns minutinhos ali ainda. Eu queria que você deixasse uma recomendação para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos assistindo hoje, de tudo isso que a gente tem falado, dá alguma dica de bem-estar, então, pra gente, de algum curso que brilha seus olhos, que você acha que seria bacana. Eu gosto muito desse primeiro que eu falei, de desenvolvimento socioemocional. Eu acho que todos nós necessitamos, né? A gente, no modo geral, a vida em si está exigindo da gente. Uma pessoa falou para mim, a vida está muito louca, não é a gente que está ficando louco, né? Então, eu indicaria isso. Eu acho que, para desenvolvimento pessoal, você poder usar no seu trabalho é consequência. Primeiro, você vai estar usando com você mesmo. E é muito bacana, né, professora, que a gente tem visto um perfil de alunos vindo muito diferente do que a gente tinha há alguns anos atrás. De muitos profissionais, alguns até já aposentados, que têm buscado cursos para desenvolvimento pessoal mesmo, né? Não especificamente para atuação profissional, mas para desenvolvimento pessoal, como no caso da psicanálise, esse de desenvolvimento de bem-estar. É muito bacana a gente poder continuar evoluindo, crescendo enquanto pessoa também, né? Não só como profissional. Gente, nós vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Cada dia nós temos um tema diferente por aqui. Temos também toda a programação da TV Profissão, da TV Uninter. Nos acompanhe lá no programa Fala Prof também, que a gente tem ali no YouTube da TV Uninter, uma vez por mês. Esse mês a gente falou com o pessoal do Lar Hermínia Schneider, trazendo aí um pouquinho sobre a situação do acolhimento institucional hoje no Brasil. Então, são sempre bastante temas bacanas que dá para você aprender um pouquinho, tirar a curiosidade e até, quem sabe, não te instigar a fazer mais um curso, né? A continuar aí a sua formação continuada que a gente fala tanto. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui comigo mais uma vez. Nós fomos fãs de carteirinhas aqui dos nossos mediadores acadêmicos que abrilhantam tanto os nossos cursos, né? Que estão aí no contato direto com os nossos alunos, porque apesar de ser ensino à distância, a gente tem um contato muito próximo com os alunos, tirando as dúvidas, acompanhando ali todo o desenvolvimento acadêmico de vocês. Gente, muito obrigada. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.